brasileiros, eu sou Henrique de Ossumaré e eu já estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trabalho de fechamento de corpo, tá? Então, para assistir esse vídeo e muitos outros aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que vocês me sigam lá no Instagram, que está passando aqui embaixo na telinha para vocês agora, nesse exato momento, tá? Então, pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo! Meus amores, o trabalho de fechamento de corpo não é um trabalho, é um ritual, onde você invoca todas as forças da natureza de proteção, né? Onde você busca essa proteção infinita para você, né? Que você que precisa de um cuidado a mais, você que é um pouco mais perseguida, você que é um pouco mais com um azar, né? Para atrair pessoas ruins, né? Para atrair ciladas, você que vive uma vida perigosa, né? Você que é, por exemplo, de uma área de risco, seja de um médico, seja de um enfermeiro, seja de um traficante, né? Seja de um policial, ou seja de uma garota de programa, qualquer coisa que você corra muito risco, né? Que você é muito atraída por essa confusão, atraída por essa força negativa e corre muito perigo, né? Você é muito perseguida, você tem a opção de fechar o seu corpo. Quando a gente fala fechar o nosso corpo, a gente fala sobre a gente blindar mesmo a gente de qualquer maldade que seja, tá? O trabalho de fechamento de corpo, ele te protege sim contra magia, feitiçaria, bruxaria, simpatia, né? Ele te protege dessas energias de trabalhos, né? Tem gente, eu, por exemplo, que eu sou regido pelo do 9, então automaticamente a gente atrai muita perseguição, né? A gente atrai muita inimizade, a gente atrai muita traição, tá? Então é meio que necessário a gente fechar o nosso corpo, porque senão a gente vive uma vida inteira de inferno, né? Você nasceu para conquistar uma coisa, mas você vai acumulando inimizades ao longo da sua vida, você vai acumulando inveja ao longo da sua vida, você vai acumulando traições ao longo da sua vida, né? Você não vai chegar no topo da sua vida porque essas pessoas vão começar a te atacar, seja espiritualmente ou seja pessoalmente, tá? Então você tem uma facilidade maior para ser atacada. Então você não vai chegar na limitação da sua vida. Então você vai ser atrapalhado por pessoas ou por situações ruins na sua vida, né? Além de você viver uma vida rodeada de confusão, de pessoas que te odeiam, de pessoas que te fazem mal, entendeu? Então isso não é legal, não é justo também, por isso que existe esse ritual de fechamento de corpo, tá? Então, o ritual de fechamento de corpo, ele te protege contra a cilada, né? Ele meio que te avisa quando alguma coisa vai acontecer, né? Te dá um pressentimento, hoje eu não vou sair para trabalhar, porque meu coração está fechado, né? Além de, em alguns casos, até te esconder de alguma situação, né? Te esconder, te manipular as pessoas para não fazerem ruindade, fazerem covardia contra você. Mas chegou num ponto que a pessoa ela vai fazer alguma coisa contra você. Hoje em dia eu não acredito que tenha mais aquele fechamento de corpo, que a pessoa desaparece, que a pessoa some, ficar de frente com a pessoa não te enxerga. Hoje em dia eu não conheço mais esse ritual, não sei se tem mais pessoas preparadas, porque quanto mais o tempo passa, mais os dias passam, mais os fundamentos estão se perdendo, mais os segredos estão se perdendo, mais o temor está se perdendo, menos as pessoas estão dedicadas a aprender, a querer, ter fé, ter dedicação, abdica da própria vida por aquilo, por aquela energia, por aquela espiritualidade. Então acaba que quanto mais o tempo passa, mais força vai se perdendo. Hoje na internet, com vídeos, com tudo, você aprende o que você quiser, quanto mais você aprende, quanto mais você não quebra aquele segredo de axé, mas a espiritualidade ela se afasta da gente. Então hoje não existe mais muitos trabalhos potentes igual existiam antes, sobrenaturais, né? Igual antigamente o povo sabia pegar uma corrente, passar a mão rezando para um santo, né? Para São... esqueci o nome do santo, entendeu? E aquela corrente ela virou uma serpente e atacar o seu inimigo, entendeu? Antigamente você conseguia fazer uma comédia maribundo, despertar e atrás a pessoa que você quer estava te perseguindo. Antigamente você tinha uma reza que você encostava na parede, né? E você desaparecia, a pessoa passava perto de você, não te enxergava, a pessoa estava de frente, você não te enxergava, né? Antigamente as pessoas passavam uma folha de acoco na mão rezando, na hora que fechava a mão e abria uma nota, né, de dinheiro, de cruzeiro, de reais, entendeu? Hoje em dia muitas dessas coisas se perderam, né? Se tiver mesmo, está no fundo de uma roça, perdido aí, uma bruxa bem poderosa, escondida de tudo,
mas hoje em dia muito do que a gente vê não é esse poder e tudo mais, né? Então assim, eu não acredito mais que você, com um fechamento de corpo, você toma um tiro e o tiro não te acerte, tá? Mas claro que com fechamento de corpo você toma 10, 20 tiros. Por exemplo, tem um traficante que tomou 20 tiros e sobreviveu, né? Não ficou nem com sequela. Pode ter certeza que com fechamento de corpo, com tráfico, com entidade, alguma coisa nele tem. Aquela pessoa que não morre de forma nenhuma. Você lembra? O Lázaro, como que custou, né? A ser encontrado, custou morrer, disse que passava perto das pessoas e ninguém enxergava ele. Então isso aí é um fechamento de corpo. Mas a gente pensa melhor no fechamento de corpo, assim, claro que você não é uma pessoa tão perigosa assim, né? Você não é uma pessoa com tanto problema assim, então você quer um trabalho para poder te proteger de inveja, da energia da inveja que é tão destrutiva. Você quer um trabalho para te proteger contra a magia, contra a demanda, que é uma coisa que ferra com a nossa vida, né? Você quer um trabalho, né, um ritual para poder te proteger contra pessoas ruins, contra pessoas vingativas, contra pessoas traiçoeiras, né, contra pessoas que vão te fazer uma maldade. Tá ali, né? Você quer um trabalho para poder te proteger contra seus inimigos, né? Contra qualquer coisa que seja. Esse trabalho ele consegue fazer isso tudo, entendeu? Ele consegue mexer com você. Aí vocês têm a dúvida, mas se eu fechar o meu corpo ou fechar o corpo do meu companheiro, eu não vou conseguir mais fazer magia para ele, né? Não é isso que acontece. Você fechou o seu corpo, você fechou o corpo do seu companheiro, né? Você consegue, você somente atingir aquela pessoa. Você deixa uma brecha só para você. Ou então vocês fez comigo, somente eu tenho uma brecha para mexer com aquela pessoa. Aí vocês fez um ritual comigo, né? Um fechamento de corpo comigo, e vocês querem fazer trabalho com outra pessoa, aí vocês já não vão conseguir. Aí vocês vão ter que abrir o corpo novamente com o magista que fechou, para você prosseguir com outro magista, tá? Somente aquele magista vai ter o segredo, vai ter o código, vai ter a chave para qualquer trabalho acessar a sua vida. Outro magista que você procurar não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir acessar aqueles trabalhos, não vai conseguir acessar a sua vida, e tudo que ele fizer não vai pegar em você. Agora você tem que torcer muito para, se você está disputando um homem com alguém, por exemplo, né? Ou se você está tentando demandar um inimigo seu, reza para essa pessoa não ter fechado o corpo dela antes, tá? Reza para essa pessoa também não ter fechado o corpo do companheiro dela antes, tá? Porque se ela fechou o corpo, você não consegue atingir aquela pessoa com nada. Você não consegue atingir magia nenhuma naquela pessoa. E se ela fechou o corpo do seu companheiro, da pessoa que você deseja, você não consegue fazer magia com ninguém que consiga atingir aquela pessoa. Porque somente o magista, ele tem o poder de abrir o corpo de uma pessoa que ele mesmo fechou, entendeu? Então eu sou muito sincero com vocês. Se o jogo deu que a pessoa tem o corpo fechado, se o jogo deu que eu não vou conseguir resolver aquele problema, eu não vou ter por que cobrar de vocês e ter vocês me perturbando pro resto da minha vida, porque vocês não vão ter o resultado. Então, se aquela pessoa foi já fechada o corpo por outra pessoa, desiste, tá? Então, você fecha primeiro, né? Então, você corra e fecha primeiro, porque meus vídeos chegam em muita gente, tá, gente? Eu já prevejo os pais sendo perturbados aí, todo mundo querendo fechar o corpo, tá? Então, assim, seja você a primeira pessoa a fechar. Você vai ter um domínio sobre aquela pessoa e você vai conseguir acessar aquela pessoa. Agora, se essa pessoa já tem o corpo fechado por outra pessoa, ou ele mesmo fechou, desiste. Você não vai conseguir. A não ser que por algum milagre, aquela pessoa ela desiste e abre o corpo dessa outra pessoa novamente. Mas isso é muito difícil de acontecer, tá? Ainda mais que é um trabalho que ele fechou, acabou. Você fica com ele fechado para sempre, tá? Então, assim, não é uma coisa que dura um certo tempo, é uma coisa que se fechou para sempre, você está protegido para sempre. Então, reza para isso acontecer, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!